Olá pessoal, estamos de volta aqui um pouquinho diferente hoje, atendendo a um pedido da professora Maria Aparecida Fraga, ex-aluna, né? Hoje professora de matemática, pediu para eu falar um pouquinho sobre matemática financeira, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, que a Regina toma um empréstimo de R$150 a juros de 12% ao mês. Qual será a dívida de Cristina 3 meses depois, tá? Bom, de imediato a gente percebe o seguinte, que o exemplo, né, um exemplo já antigo, porque uma taxa, na realidade hoje, de 12% ao mês, seria um verdadeiro absurdo, né, na economia atual. Então, dá para perceber que o exemplo é um exemplo antigo. Assim como a quantia de R$150, tá? Mas um dos princípios da matemática financeira é que você não pode comparar dinheiro em épocas diferentes. Não é verdade que R$100 hoje, né, sejam R$100 daqui a 2 semanas, tá? Dinheiro, unidades monetárias, não pode ser comparado em épocas diferentes, tá? Esse é um erro que se comete muito em matemática financeira. E uma coisa estranha também, me passa pela cabeça, na época que eu fui aluno do saudoso mestre Morgado, o dinheiro ele tem valor diferente para pessoas diferentes. Isso é uma coisa difícil de entender, né? Difícil da gente entrar na cabeça da gente, porque a gente fica pensando assim, como é que pode, né? R$100 para uma pessoa, R$1.000 para uma pessoa, ser diferente de R$1.000 para outra pessoa. Os valores são diferentes exatamente porque as pessoas são diferentes. Então, essa pessoa que, por exemplo, que receba uma delas que receba R$1.000, ela pode ter um poder, né, de transformar esses R$1.000 em 1.200, 1.300, através de um comércio, através de um empréstimo que não é legal, né? Tá? Então, são dois princípios da análise combinatória. É que dinheiro tem valores diferentes para pessoas diferentes e que você não pode comparar dinheiro em épocas diferentes, tá? No nosso caso aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter a fórmula do juro composto, que é Cn é igual a C0, que multiplica 1 mais I elevado a N. Ora, que são essas variáveis? Esse Cn é o montante, é quanto valerá R$150, né, daqui a 3 meses, né, a uma taxa de 12% ao mês. Quer dizer, então existe um acordo entre quem empresta e quem toma o dinheiro, existe um consenso que R$150 hoje serão 150 multiplicado por 1 mais a taxa e elevado a quem? Ao número de meses, tá? A esse N. Então isso é um acordo, né? É um acordo. Chegaram-se ao consenso, as duas partes, que R$150 agora, daqui a 3 meses, valerão 150 multiplicado por 1 mais I elevado a N. Bom, então vamos
vamos resolver o problema da seguinte forma, é simples, não é nada de complicado. Você está querendo saber daqui a 3 meses, então a gente vai chamar C3, né? O C0 vai ser R$ 150, que multiplica 1, mas essa taxa I, ela entra sempre na forma unitária. O que é isso? É transformar 12% em número decimal. Seria 12 sobre 100, ou seja, 0,12. Então, 0,12 elevado a 3, porque a dívida será daqui a 3 meses. Então, nós vamos ter o C3, né? C3, que é a resposta, né? É a dívida dela daqui a 3 meses, vai ser R$ 150, que multiplica 1,12, 1 mais 0,12 elevado a 3. Isso vai dar um valor, através de uma calculadorazinha, a gente calcula isso aí, dá um valor aproximado de R$ 210,74. Tá? R$ 210,74. Tá? Então, repare o seguinte, que esse é o princípio fundamental da matemática financeira. Tá? A Regina e o órgão que emprestou os R$ 150, eles entenderam, acordaram que R$ 150 hoje, né, daqui a 3 meses, corresponderão a R$ 270,74. Tá? Muito bem. Agora, isso no jargão da matemática financeira, ele pode ser falado de uma outra forma, tá? No jargão da matemática financeira, a gente pode dizer que esse CN é o F. Né? É aquilo que a gente conhece como valor futuro. É quanto valerá no futuro. Isso é só jargão, é só a linguagem que muda. Esse C0, que é o capital inicial que ela pegou, 150, é também chamado de atual. Valor atual. Tá? E aqui você vai ter o 1 mais I elevado a N. Então, observe que nós temos duas passagens. Nós temos duas passagens que podem ser feitas. Duas passagens que podem ser feitas. Que normalmente aparecem. Quando você tem o valor atual e quer o valor futuro, você vai multiplicar por esse 1 mais I elevado a N. Tá? Basta multiplicar por esse 1 mais I elevado a N. E o contrário, né? Quando você tem o valor futuro, né, e quer descobrir quem é o fator atual, o valor atual, você faz a operação inversa. Você divide, né, por 1, divide o valor futuro por 1 mais I elevado a quem? A N. Tá? Então, é só uma adaptação ao jargão da matemática financeira, a linguagem da matemática financeira, tá? Que é chamado valor futuro e valor atual. Quando eu tenho o valor atual e quero achar o valor futuro, eu multiplico por 1 mais I elevado a N.
Quando eu tenho o valor futuro e quero achar o valor atual, eu divido por quem? Por esse 1 mais i elevado a n. No nosso exemplo em questão, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o valor atual e queríamos saber qual seria o valor o quê? O valor futuro. Então chegamos à conclusão que esse valor futuro, R$ 150, 3 meses a 12%, seria um valor futuro de 270, o quê? R$ 74, tá? Não existe uma explicação para essa taxa, né? Essa taxa é estipulada. Então, o que acontece? É um acordo que entra vários componentes no acordo, né? Entra o risco, entra a situação econômica, entra uma série de coisas, tá? Então, gente, aqui está a primeira introdução a o que nós chamamos de matemática financeira. Essa convenção é a convenção exponencial, é o chamado juros compostos. Nós temos dois tipos de convenção. A convenção linear, que é os juros simples, quase não se usa, né? E a mais utilizada, que é a convenção exponencial, que são os juros compostos, tá bom? Então tá aí o nosso primeiro exemplo, tá bom? Um abraço, até a próxima.